Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Mayumi, do Equarentena, que está fazendo um trabalho maravilhoso agora nesse período aí que a gente está mais isolado, né, em isolamento social, e mais também está descobrindo outras formas de se conectar, né, de acessar conhecimentos importantíssimos para que a gente siga mantendo a nossa mobilização também, né? Então, eu sou Maíra, eu sou bióloga e trabalho também na equipe da Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas. Eu trabalho com gestão de águas e de informação ambiental há algum tempo. Já trabalhei no serviço público também, então, falando um pouco do meu lugar de fala, né? Eu sou remadora, eu sempre atuei, sempre morei no bioma Mata Atlântica, e estou aqui para dividir um pouco dessa paixão com vocês. Perfeita. E Alberto? Bom, meu nome é Alberto, mas as pessoas me chamam de Beto, tá? Ninguém me chama de Alberto. Porque virou apelido, né? Ficou Beto. Vou te chamar de Beto, então. Pode chamar de Beto, porque é Beto mesmo. O pessoal me chama e me conhece. Eu assino, meu cartão de visita é Beto, porque se eu falo Alberto, ninguém sabe quem é. Mas eu milito na defesa do meio ambiente há mais de 30 anos. Me dedico diariamente há mais de 30 anos. Então, eu já estou bem tio aí, viu, gurizada? Estou bem tio já, estou com 54 anos. Mas desses 54 anos, são mais de 35 anos na militância. E eu sou advogado, e na minha época não tinha o direito ambiental ainda instalado. Então eu tive que buscar isso fora da faculdade. Me especializei em direito ambiental, então hoje eu sou advogado, consultor e professor de direito ambiental, presidente da Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas, que é uma ONG, né, uma organização não governamental, que tem uma sede, né, de 42 hectares de Mata Atlântica na Serra Gaúcha, ali nos Canyons. E eu, em virtude dessa militância, eu aprendi, olha, gurizada, assim, tem que atuar. Numa democracia, nós precisamos da cidadania. Na ditadura, o ditador faz por ti. É proibido de agir na ditadura. Na democracia é o contrário. A democracia te exige, não é só reclamar e lamentar, tem que militar. Então, eu militei esse tempo todo, né? E o que eu fiz, então? Comecei a atuar nos parlamentos, eu coordenei toda a elaboração da legislação ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Na militância mesmo, na militância. Coordenei a Comissão do Meio Ambiente da OAB do Rio Grande do Sul. E com esse trabalho todo, eu depois vim a me eleger vereador, né, durante 3 mandatos. Eu fui vereador de Porto Alegre por 12 anos. E nesse meio tempo fui também secretário municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre. E depois eu saí, né, saí da vida pública e hoje, então, presidindo a Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas, né? E eu queria aproveitar essa ideia aí com vocês para que a gente possa ver o como tem muita degradação, mas também tem muita coisa feita, e a Mata Atlântica é um exemplo disso, de uma mobilização da sociedade que estancou e até fez com que a Mata Atlântica possa agora ser regenerada, aos poucos. Perfeito, Alberto. Eu tinha separado também alguns temas assim relacionados sobre essa mobilização popular, né, que a gente acabou conseguindo criar ao longo do tempo em prol da Mata Atlântica. Então, vamos começar falando de coisa boa, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é a Fundação Mata Atlântica e Ecossistemas? O que vocês fazem, o que vocês já fizeram, como vem fazendo? Sim. Bom, ela é uma ONG tradicional, assim, no sentido de não tanto uma ONG, como é que eu vou dizer assim, ela é muito mais voltada para pesquisa e para projetos, né? Ela estava, infelizmente, o que aconteceu? Ela tinha um irmão, né, um padre que tocava essa fundação, era um professor, e quando ele morreu, ela começou a cair, e ela ia ser extinta. E o problema era essa área de 42 hectares de Mata Atlântica. Então, o Ministério Público
me convidou para assumir essa fundação. Já tinha saído da vida pública e me convidou para assumir. Eu assumi, então a gente está agora, digamos assim, revigorando essa fundação, né? Cuidando da sede, fazendo projetos, estreitando relacionamentos com o município de São Francisco de Paula, onde é a sede, né? Recebendo sempre que possível novos integrantes, né? E fazemos parte da rede da Mata Atlântica, que é uma rede das ONGs de proteção da Mata Atlântica em todo o país. Perfeito. Então, Pode falar, Maíra. Desculpe. Posso completar? Não, sem querer cortar. Mas assim, ó, a gente, como o Beto falou, né, a fundação tem esse histórico que é bem expressivo, assim, porque ela já começou, ela foi fundada com o intuito de trabalhar muito com a questão da educação ambiental e com a questão da produção de conhecimento local no próprio bioma, né? A gente fala muito de Mata Atlântica e geralmente pensa mais na região costeira mesmo, mas toda a Serra Gaúcha ali tem uma área expressiva de Mata Atlântica. E a gente tem uma espécie, que é a araucária, que está em extinção, né, que está ameaçada de extinção, desculpa, e que tem ainda ali remanescentes bastante significativos. Então, além da mata de araucárias, a gente tem banhados muito importantes, e também a parte dos campos, né? As áreas de campos de cima da serra. Então, toda essa região é uma região muito significativa em termos de produção de água, né? E a gente está falando aqui das águas que depois vêm para as cidades litorâneas e abastecem todos nós. Então, aqui no sul, como a gente tem essa proximidade entre as praias e a serra, a gente consegue vislumbrar mais facilmente, né, essa conexão e esse caminho que as águas fazem até nós aqui nas cidades mais litorâneas. E hoje a gente está falando aqui de Santa Catarina, a gente está na Guarda do Embaú, que também fica numa região de parque, né? A gente tem um parque enorme aqui, que é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que ocupa 1% do território de Santa Catarina. E lá na sede da Fundação, na Serra, a gente tem o Parque Estadual de Tainhas. Beto, me corrija o nome se estiver errado, mas é o Parque de Tainhas. E a gente, então, tem buscado construir um trabalho de articulação na região do entorno desses parques. Isso. Tá um pouco delay, né? Tá dando delay um pouquinho. Então, a gente tem buscado fazer um trabalho de articulação nos municípios e com as comunidades de entorno dessas unidades de conservação, entender um pouco como que está se organizando essas pessoas em função da valorização desses espaços, o que isso representa para elas, qual a percepção que elas têm, para que a gente possa ajudar a atuar, a construir uma atuação, fortalecer as atuações que precisem, né, acontecer em cada um desses dois territórios. Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente está nesse local específico que a gente está morando e também fazendo essa atuação. Além do Parque Estadual, a gente tem 2 APAs, a APA da Baleia Franca, a APA do entorno costeiro. A gente tem... As pessoas não sabem que é APA. Professor. Tá bom, professor. A área de preservação ambiental, que é uma categoria de unidade de conservação que admite, digamos assim, um uso mais flexível do espaço, né? E além das APAs, a gente tem também uma reserva mundial de surf. É a 9ª reserva mundial de surf. E então esse trabalho tem sido feito no sentido da gente primeiro entender e participar dos coletivos locais, porque já existem muitos movimentos locais aqui de resistência, inclusive Beto, que anda por aqui há muito tempo, já participou de alguns muito importantes, por exemplo, já houve a intenção, aliás, já houve a instalação de um lixão aqui na região, e isso foi, graças a Deus, embargado por consequência da mobilização que foi feita. Ele, inclusive, foi uma das pessoas que atuou muito nisso. E, por outro lado, lá na Serra Gaúcha, a gente tem uma situação
de muito envolvimento com a questão do turismo, do ecoturismo e da produção agrícola, né? Mas que o pessoal está atuando muito na questão de produção de produtos nativos. E também tem lá os movimentos locais e tal, o Conselho do Parque que já está funcionando muito bem, a gente tem acompanhado isso. Então, é mais ou menos isso. Além disso, a gente está com um projeto de implementar na fundação, na sede da fundação, uma reserva particular do patrimônio natural, uma RPPN. Então, o nosso foco principal agora é trabalhar para que isso aconteça lá, né? Sensacional. Eu ia falar, professor, só que quem foi no papo que a gente teve com a ICMBio Costa dos Corais sabe o que é uma AFA, hein? Só funciona Não, certinho. é só porque a gente que é da área técnica vai colocando expressões que quem não Não, é mas do dia a dia, né? é bom, às vezes é bom até que relembrar, porque deu um delay assim, eu falei, tipo, apa, aí eu falei, lembrei. AFA Costa dos Corais, eu lembrei disso Não, e quer também. ver como a comunicação é ruim, quer ver? Tem placas nas estradas do Rio Grande do Sul. APA do Banhado Grande, por exemplo, é uma área, é um banhado, é uma área de reserva de água. Então tem lá a placa APA do Banhado Grande. Ninguém sabe o que é APA. Entendeu? Ninguém, né? 0,1% da população sabe o que é APA. Então, até a comunicação é ruim, né, na área ambiental. Isso, aliás, é um grande problema nosso, sabe? Por isso que a gente aceitou o teu convite. A gente tem que chegar na gurizada, no povo, porque o meio ambiente é muito técnico, né, também, por outro lado. Então, a gente tem que saber popularizar mais esse tema para mostrar que o meio ambiente é o teu quintal, é a tua sala, é o ar que tu respira, não é a Amazônia só, lá longe. Não, ela está aqui. Né? Então, essa maneira de se comunicar é muito importante. Então, em vez de botar APA do Banhado Grande, deviam dizer lá, reserva do Banhado Grande, né? Alguma coisa assim. Né? Mas APA é isso, é uma área protegida. Perfeito. A Carol acho que pediu para Maíra ligar a luz, não sei o que aconteceu. Ligar o quê? A luz aí. Não sei se tá escuro. É que pra mim tá ficando escuro atrás de você, mas dá pra ver o seu rosto, tranquilo. Ah, é que eu tô aqui na varanda, gente. Aí atrás de mim é o quintal. Ai, meu Mata Atlântica. desse. É a nossa matinha atlântica aqui. Maravilhosa. Gente, eu ia até comentar, na verdade, fazer um comentário peraí, gente, que eu buguei aqui. Pro Beto, que era. Você comentou, né, que a comunicação da área ambiental é ruim, mas eu acho que, na verdade, são três pilares aí, né, que são meio relacionados. E a comunicação da área ambiental, da ciência e da política, elas são ruins. É por isso que, às vezes, a gente se sente tão longe das coisas, às vezes abraçam umas barbaridades são faladas, porque a comunicação desses três está começando a andar no Brasil, né? É a sua luz, Beto. Não era nem da Maíra. Ah, é a minha que tá ruim? Para ela disse tá escuro. Pra mim dá pra ver. Não sei se é porque eu tô com... Peraí, deixa eu ligar a outra aqui. Eu acho que quando você olha pra baixo, não dá pra ver seu rosto. Isso é verdade. Aí assim fica mais fácil. Quando você não tá contra a luz, fica mais fácil. Eu ia perguntar também, né, o que é essa daí. Por mais que o pessoal seja muito... Eu tava vendo aqui os comentários, e o pessoal, ele é bem situado, assim, na Mata Atlântica. A gente só tem a galera que tá dentro dos estados, né? E aí eu queria chamar um pouco a atenção, né, por que a gente vive num local, tanto no bioma Mata Atlântica, né, que abrange aí, são 80% brasileiros, Maíra, você me contou uma vez, são 80%, né? E por que não, sei lá, por que a gente não começou assim do sei lá, Cerrado? Por que a gente não ocupou o Cerrado tanto quanto a gente ocupou a Mata Atlântica, por exemplo? Bom, a história da Mata Atlântica se confunde com a própria história de colonização do Brasil, né? Então, quando os primeiros invasores chegaram no Brasil, chegaram pelo mar, pela nossa costa atlântica, né? E começaram, então, a desenvolver toda a relação
tanto com os povos quanto com o nosso ambiente, com o nosso território, a partir desse espaço, né? Então, a gente tem uma leitura que hoje está ficando mais clara, se desmitificando, né, com essa relação dos povos indígenas, os povos originais dos territórios. Então, é importante a gente reforçar que, na verdade, os invasores foi um grande acolhimento desses povos, né? Porque eles chegaram num lugar que era totalmente diferente, um clima totalmente diferente, e chegaram muitos doentes, né? Com fome, sujos, e foram acolhidos, né, por esses povos, porque podiam simplesmente ter sido dizimados, né, naquela época, digamos assim. Então, a história da Mata Atlântica, da degradação da Mata Atlântica, se confunde ou se aproxima da própria história da colonização e do desenvolvimento do Brasil. Só bem mais recentemente é que a gente foi avançando em termos para os territórios mais centrais, né, do país. Então, primeiro foi explorado para a produção de cana, né, foi desmatado grande parte do território para a produção de cana. Começou com o pau-brasil. De café, pau-brasil também. Então, tudo isso aconteceu para depois, então, irem avançando sobre outros territórios. Quer falar um pouco, Beto? Fala aí. É que, na realidade, primeiro a gente tem que entender o seguinte, tá, gente? Não tem bonzinho e ruinzinho aí. Os índios também degradavam. Algumas comunidades mais, outras menos. Então, o primeiro impacto da Mata Atlântica veio dos índios, querendo ou não. Tá? E a exploração mesmo começou, daí sim, como a Maíra falou, com os colonizadores através do pau-brasil. O Nordeste brasileiro era repleto de mata. O sertão veio com o desmatamento da Mata Atlântica por causa da cana-de-açúcar. Porque se tu não tem mata, tu não tem água. Por isso o sertão nordestino. Perfeito. Bem... E aí uma coisa muito importante, só para concluir aqui. Quem é que degradou a Mata Atlântica? Todos nós. Eu sou imigrante, descendente imigrante italiano e alemão. Os coloninhos lá, eles degradaram. Só que lá no século XIX, lá não se tinha noção do meio ambiente. Então, o pequeno também degradou, não foi só o grande que degradou. Só que o problema é o seguinte, eu até respeito isso quando era lá no século XIX, no século XX. O problema é que hoje se continua degradando. E não é só o grande, não. O pequeno também. O pescador degrada. O colono degrada. Nós degradamos. Nós que estamos conversando aqui degradamos também. Então, aliás, o que mais mata o meio ambiente no mundo inteiro é o nosso consumo, é o consumismo. São os consumidores. Né? Então, claro que as grandes corporações se aproveitam disso, isso é verdade. Os governos se aproveitam disso. Mas, querendo ou não, a degradação da Mata Atlântica é apenas um reflexo, apenas um exemplo de como todos nós, não tem bonzinho e ruinzinho aqui, degradamos. E às vezes a gente degrada sem se dar conta, porque a degradação não é só direta, é indireta. Né? Isso é fundamental a gente ter noção. Agora, o que é importante, só para entender a importância da Mata Atlântica, o Brasil tinha duas grandes matas, a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica era da mesma importância e riqueza e exuberância que a Floresta Amazônica. A diferença é que a Floresta Amazônica, querendo ou não, ainda está preservada assim, 80% da Floresta Amazônica ainda está preservada, enquanto que a Mata Atlântica, ao contrário, 90% foi dizimada. Acabou. E o que a gente está tentando fazer, então, é preservar esses 10% remanescentes e tentar regenerar o resto. E a gente tem conseguido fazer isso. O que é a gente? É a sociedade mesmo. Né? Porque é aquela mata mais presente que está aí. Né? Mas ela foi degradada por várias razões, né? Por vários tipos de impactos que foram sendo causados pelo pequeno, pelo grande, pelo agricultor, pelo industrial, pelo madeireiro e assim por diante. A própria Maíra falou da floresta de Araucária. A Araucária, para quem não sabe, é o pinheiro brasileiro, né? Ele tem pouco em São Paulo também, em Campos do Jordão, por aí.
Ali vai ter araucária, tem um pouco do Rio de Janeiro também, mas ela tem uma incidência maior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Gente, 99% da floresta de araucária virgem foi dizimada. 99%. A gente está segurando 1%. Tá? Então, quando dizem que a legislação ambiental é muito rigorosa no Brasil, é muito... Mas não é que nós degradamos demais. O radicalismo não está na lei ambiental. O radicalismo está em quem está degradando tanto que não está deixando mais a natureza sequer respirar. E aí a gente entra numa questão, né? Como a gente pode conviver nesses espaços a partir de uma outra lógica, né? E tudo isso está sendo muito pautado agora nesse momento, ainda mais porque, na verdade, a crise sanitária, a crise climática, a crise econômica são faces de uma crise única, né? Uma crise sistêmica desse modelo que a gente adotou e que a gente vem praticando de civilização predatória mesmo, né? Nós somos animais violentos, de topo de cadeia, e nos comportamos de uma forma bastante predatória, né, no planeta. Mas também temos a possibilidade e também temos muitos exemplos de exercício de outras formas de convivência, né, de convivência mais colaborativa, com outras bases. Então, o que Beto está falando, assim, já que a gente já habita esse bioma, né, com toda essa extensão, a gente precisa cada vez mais orientar nossas práticas para que a gente impacte menos e consiga restaurar, né, esse ambiente. Porque a saúde da gente é a mesma saúde que do ambiente, reflete a saúde do ambiente, né? Então, se você fragmenta o ambiente, seja com estradas, seja com grandes obras, seja com construções, enfim, com uma tecnologia mais impactante, na verdade você está causando, transformando um ambiente saudável em um ambiente mais desequilibrado, né? Que vai, consequentemente, gerar menos saúde para todos. Não só para nós, mas para todas as formas de vida, né, que habitam aí. Então, por isso é muito importante a gente estar discutindo essa outra lógica. E também, você falou muito, Mayumi, sobre a questão não só do conhecimento científico, mas também do conhecimento político, né? Da gente também começar a se interessar e acessar isso, né? E, por outro lado, a gente também investir mais tempo, aproveitar agora que a gente está mais quieto em casa, mas investir mais tempo também em refletir sobre a nossa conexão com esse ambiente natural, né? Por que a gente ocupou esse espaço de uma forma por que para a gente estar aqui a gente precisa estar afastado da natureza? Por que a gente não incorpora uma outra lógica, né? E aí, a partir dessa percepção, inclusive da percepção corporal, do que isso traz para a gente em termos de benefício, né? Já tem vários estudos falando, por exemplo, até de banho de floresta, de como isso faz bem, né, para a saúde humana e tal, mental, inclusive, emocional também, e até de convivência, né, em termos de coletividade, como isso pode até, de repente, nos ajudar a diminuir, reduzir índices de violência, por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que estar se atentando nesse momento, né? E sobre a questão da legislação, a gente tem que tomar conhecimento para que a gente possa se mobilizar e participar de uma forma mais qualitativa, né? Com mais qualidade dessa participação, dessas discussões. E lutar pelas conquistas que nós já temos, né? Não deixar a boiada passar. Eu ia até comentar, eu gosto bastante de fazer esses exercícios mentais para a gente ter noção do que a gente estaria perdendo se algo fosse, assim, sumisse. Então, a gente fez esse exercício mental, assim, com uma professora, a professora Silvia, quando a gente estava comentando da Antártida. Eu queria fazer esse mesmo exercício mental agora com vocês dois, né? Vocês têm conhecimento maior do que a gente já meio que nasceu nesse berço e a gente, tipo, eu, por exemplo, ainda não estudo
tanto assim o que são as relações do biomas, etc. Ainda não entrei na faculdade. E aí a gente tem um breve ensinamento no ensino fundamental, médio, que eu acho muito básico para a gente conseguir realmente entender a dimensão do negócio. E aí eu queria fazer essa reflexão com vocês. Vamos supor que o Ricardo Salles conseguisse a manopla do infinito do Thanos e falasse, eu vou extinguir tudo. Ele fizesse assim e pronto, adeus Mata Atlântica. Quais seriam assim, os efeitos assim, imediatos que a gente ia conseguir sentir? Assim? E a longo prazo também, né? Sim. Quer começar, Beto? Pode ir, vai lá. Tá. Então, o primeiro efeito que a gente está nesse momento é a questão climática, né? Que a gente pode sentir mais efetivamente. E aí eu vou destacar o elemento água. Porque, assim, onde a gente não tem cobertura vegetal, a gente tem uma relação mais como que eu digo? Mais crítica de escassez ou de inundação causada pela água, né? Então, assim, esse regime, esse balanço hídrico, que a gente pode traduzir também em termos de segurança hídrica, né? Porque é a água que nos fornece, enfim, uma série de possibilidades para desenvolver nossos produtos, para viver, para, enfim, né? Com saúde. Então, o primeiro impacto mais claro, assim, mais crítico é sobre o elemento água. E, com base nisso, a questão das mudanças climáticas, para quem vive na região costeira, mais crítica ainda, porque tem também um impacto da elevação do nível do mar, e a gente ficaria muito mais vulnerável, né? A gente tem áreas que são ocupadas indevidamente, como as áreas de preservação permanente, e no bioma Mata Atlântica, elas são duplamente protegidas, né? Porque agora a gente tem aí um novo Código Florestal que flexibiliza um pouco a questão das áreas consolidadas, das áreas das APPs com ocupação consolidada, e diminui um pouco a questão da restauração dessas áreas, mas no bioma Mata Atlântica a gente ainda tem isso garantido, né? Que é uma das coisas que o Salles está tentando agora flexibilizar. Então, isso impactaria de uma forma muito efetiva e rapidamente, a curto prazo, a nossa segurança hídrica e alimentar. E mais a longo prazo, certamente, outras questões, porque, assim, outras questões, inclusive, de convívio, né, humano, conviviabilidade humana, porque a gente, como seres vivos, né, espécies biológicas, quando a gente está diante de uma situação de escassez, isso gera muito estresse, né? E o estresse gera uma série de decorrências, né? Inclusive, como a gente já comentou, a questão da violência e outras associações que a gente pode ter. Perfeito. Alberto, você quer comentar um pouquinho? Assim, eu acho que alguns dados são importantes até para a gente ter uma... Por exemplo, a água vem da onde? Não é só da chuva. A água vem das nascentes. Os rios são abastecidos pelas nascentes. Então, um rio vai ter dezenas ou centenas de nascentes. Uma nascente seca se tu acabar com a vegetação ao redor dessa nascente, por exemplo. Então, mesmo sendo 90% de uma vegetação degradada, a Mata Atlântica, ela é responsável por 70% do abastecimento de água da população brasileira. Um hectare de Mata Atlântica gera mais de 1.200.000 litros de água por ano. 1 milhão. Então, tu não vai ter água sem a mata. Isso é ciência, isso não é ideologia, não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com esquerda, nem direita, nem capitalismo e socialismo. Isso é ciência. Se não tem vegetação, não tem água. Se não tem verde, não tem vida. É assim, fazer o quê? Só que o ser humano, como a gente viu com relação à Mata Atlântica, é apenas um exemplo, nós nos afastamos da natureza. Nós temos que voltar a integrar a natureza, a gente tem que dialogar com a natureza. É não ter mais petróleo, é botar a energia solar no lugar do petróleo.
Tu está dialogando com o sol e não com o que é sujo, que é o petróleo, o carvão. O carvão aqui no Rio Grande do Sul tá nos detonando, gente. Por quê? Porque nós estamos ainda no século XIX, nós não entramos no século XX ainda. Só que a gente já está no século XXI. Então a gente tem que aprender, que nem eu estava falando aqui, aonde tem vegetação em abundância, não tem alagamento. Por que não é só São Paulo? Por que as cidades todas alagam? Porque no lugar da vegetação se colocou o concreto e o asfalto. Não quer dizer que não se possa ter concreto e asfalto. É claro que pode. Isso faz parte já da cultura humana. Só que esse concreto e esse asfalto tem que dialogar com a vegetação e não afastar a vegetação. Nós nos afastamos. O que a primeira coisa que uma pessoa faz no seu terreno é cortar as árvores do terreno para fazer a casa em cima. Aproveita essa mata e faz a casa. Por exemplo, planta árvore, preserva a arborização existente. São hábitos que a gente tem que voltar a ter, mesmo na cidade, principalmente nas cidades. Mais do que qualquer outro lugar do mundo, as cidades estão precisando urgentemente voltar a dialogar com a natureza. Nós temos que ter mata na cidade. Aliás, São Paulo é um bom exemplo disso. São Paulo tem muitos parques e muitas praças. E está se fazendo muita arborização. Começou lá, principalmente, com o meu queridíssimo amigo, sou fã dele, muito amigo meu, tenho o prazer de ser amigo, que é o Eduardo Jorge. O Eduardo Jorge, quando foi secretário municipal do Meio Ambiente de São Paulo, plantou, olha, foram centenas de milhares de árvores. E continua. Ele saiu e continuaram com isso. Por quê? Porque a população aí, parte da população paulistana, está exigindo isso. Né? Então, tu tem que ter arborização na cidade, claro que fora da cidade também, que são as reservas naturais. Né? Se nós conseguirmos fazer isso numa escala, né, de proteção e de cuidado, nós vamos ter menos alagamentos, menos calor, menos frio, o vento vai ser barrado, vai ser amenizado, né? E, enfim, os vários benefícios que só a natureza nos traz. A natureza, o que ela é? Ela é uma tecnologia. Nós estamos agora conversando através de uma tecnologia que é o Zoom, que é a internet, né? Ótimo, perfeito. Mas nós também temos outras tecnologias, como, por exemplo, a própria vegetação que eu falei. Se quer combater o alagamento, preserva a arborização existente e planta mais árvores. Isso dá muito mais resultado do que construir canos e canos e colocar canos e canos caríssimos numa cidade que nós pagamos, que é o resultado que a natureza dá. Isso é só para dar um exemplo assim, prático. Né? Agora, tem coisas que estão avançando também. A Lei da Mata Atlântica fez o quê? Ela estancou a degradação da Mata Atlântica na mata primária e fez com que alguma coisa conseguisse ser regenerada. Isso é importante colocar, porque não tem só coisas ruins, tem muita coisa boa também. E a Lei da Mata Atlântica foi uma conquista da sociedade brasileira. Ela veio de baixo. Ela surgiu de baixo. Não foi um governador, um presidente da República, um deputado, lá, embora o autor seja o deputado Fábio Feldman, que é outra pessoa que eu admiro muito, que fez muita contribuição para nós, para o Brasil todo. Ele foi deputado federal de São Paulo por 3 mandatos. Foi secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo. Ele é o autor da lei, mas ele apenas liderou um movimento que veio do Brasil inteiro. Ele apenas no bom sentido, né? Apenas, e muito foi. Mas, então, a Lei da Mata Atlântica é reflexo da cidadania que eu tinha me referido antes. Né? A gente tem que participar mais das coisas, que a gente está fazendo agora. Né? Participar das reuniões da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, participar de ONGs, fazer parte de... Alberto, como é que você se mutou? Tá sem o som, Beto. Bom, aí, voltou. Agora voltou. A gente pode fazer muita coisa, porque a Constituição Federal dá muito poder para o cidadão. Por isso que ela é muito criticada. Porque a Constituição, ela garante o poder para o cidadão. Ela garante poder para a organização da sociedade. Por isso que a Constituição Federal é tão contestada pelos poderosos.
porque ela dá poder para o cidadão e ela valoriza o meio ambiente. Então, nós temos instrumentos constitucionais e legais que nos dão muito poder, gente. Poder para o povo, para o cidadão. A gente tem que ter conhecimento disso e usar isso. Porque a Constituição Federal e a lei é um instrumento, que nem o martelo e o prego. Tu pode estar lá na gaveta parado. Tu não vai pregar. Agora, se eu abrir a gaveta, pegar o prego e o martelo, eu vou pregar. A lei e a Constituição é a mesma coisa. Ela só vai ser usada se eu provocar. Então, não estou falando aqui de forma agora individual, né? Mas nós fazermos parte das organizações, porque elas só são fortes quanto mais pessoas tiverem. E mais pessoas, claro, contribuírem com opiniões. E dá trabalho, né? Se manter mobilizado, participar, dá trabalho, mas é um esforço que vale a pena. Você vê a própria lei da Mata Atlântica levou 14 anos para poder ser promulgada, né? E depois teve ainda a regulamentação em seguida, que levou mais 2 anos. Então, assim, dá trabalho, é algo muito recente, né? A gente tem uma cultura muito recente de participação e que a gente precisa exercitar. É um exercício contínuo. E a gente precisa estar resistente para poder continuar fazendo isso, mesmo com tudo que nos mobiliza no sentido contrário, né? Então, a gente fala da questão do autoritarismo e tal, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que acha mais simples, é mais fácil, né? Alguém decidir por nós. Não dá esse trabalho todo, a gente não precisa ir lá, participar, ler e tal, conversar com outras pessoas também, né? Que é o que constrói o diálogo. Então, talvez a gente esteja nesse momento de tanta polarização justamente por falta desse exercício, né? De se escutar, de se ouvir, de trabalhar em rede também mais, né? De coibir um pouco nossos próprios egos também, né? E aprender uns com os outros e tentar a construção de consensos, né? Então, a gente tem alguns exemplos de legislação que foram construídos assim e por isso são tão preciosas, né? A própria Lei da Mata Atlântica é uma delas, a Constituição Federal. Aí depois também a gente teve depois se Beto, não sei se vai ter tempo, mas ele pode falar também do Código Estadual de Meio Ambiente de Porto Alegre, também teve um exercício assim de participação e de construção de consenso que durou bastante tempo, mas também bem interessante. E é isso. E depois disso tudo, a gente tem que continuar atento para poder efetivar essas legislações, né? A gente tem muita coisa que tá sofrendo ataque agora porque a gente não soube usar. Os próprios órgãos ambientais, muitas vezes, não usam os instrumentos de forma devida, né? Ou por falta de conhecimento, ou porque, enfim, por outros motivos, outras pressões que sofre também, mas a gente, sabendo conhecer e sabendo embasar e sabendo cobrar, a gente consegue garantir muita coisa sim. Em relação à Mata Atlântica, só destacando aí, depois de tudo isso que o Beto falou dos benefícios, a questão dos ecossistemas associados, né? Porque a gente pensa também muito só nos remanescentes florestais, que é o que mais nos chama a atenção, mas a Mata Atlântica é um bioma que tem vários ecossistemas, são 5. Os pampas, as áreas de manguezal, as dunas e restingas, as matas em si. Então, assim, todos esses ecossistemas, quando um sofre desequilíbrio, automaticamente vai interferir no equilíbrio do bioma, né? E a gente tem, assim, esses benefícios chegam em todo esse território, né? Então, tanto a questão da segurança hídrica e alimentar, mas também a própria identidade cultural da nossa sociedade, né? Que temos aí os pescadores, temos ele falou, os colonos, temos aí os ribeirinhos, né? Temos as marisqueiras. Então, a gente tem que preservar tudo isso, né? Isso faz parte da nossa cultura, né? A nossa sociobiodiversidade. Não é só também a gente falar de biodiversidade como se fosse algo longe de nós, né? Mas a gente faz parte desse bioma, a gente faz parte desse ecossistema. Então, isso é bem importante falar e a gente partir dessa compreensão para entender e buscar o entendimento também dos instrumentos que nos ajudam a perpetuar esses elementos, né? Manter, salvaguardar, isso é muito importante. Eu, na verdade, ia fazer uma pergunta para vocês,
Porque assim, a gente comentou, né, da Lei da Mata Atlântica, que foi literalmente construída de baixo para cima, né, como o Beto falou, e por enquanto, né, ela está um pouco ameaçada de sofrer mais uma flexibilização aí, e vulgo desmonte, né, flexibilização fica muito eufemístico. E eu queria perguntar para vocês qual que vocês acham que é o papel agora da gente como jovem, né? Porque eu sei que a gente teve uma campanha um tempo atrás, o pessoal da Girl Up também estava comentando e divulgando, para fazer os jovens voltarem a se envolver com a política, né? Principalmente porque a gente tem muito poucos jovens, assim, entre 16 e 18 anos, com o título de eleitor, por exemplo, né, para poder exercer seu direito, que é literalmente dado assim, para a gente votar e conseguir exercer a nossa cidadania. E aí eu queria saber assim, o que vocês acham do jovem e da nossa mobilização, principalmente agora que virou, né? Agora é mobilização nas redes, principalmente agora em pandemia. Porque a gente estava conversando com um convidado na segunda-feira, eu não sei se chegou a assistir, Maíra, e eu fiz essa pergunta se ele acha que o jovem hoje é muito passivo. E aí ele disse que ele acha que a gente é muito não ouvimos. Se a pergunta. Não, então, é se você... Oi? Calma. Se, assim, vocês acham o jovem brasileiro hoje muito passivo e qual que seria o nosso papel aí para barrar esses desmontes que vem acontecendo na legislação ambiental, né? Olha, a Maíra já falou isso, né? Assim, ó, é muito fácil ser cidadão na ditadura, sabe por quê? Porque tu não pode fazer nada. O ditador faz por ti, ele não deixa tu fazer. Na ditadura, realmente, é fácil ser cidadão, porque não existe cidadão. A democracia é o contrário, a democracia exige cidadania. Não existe democracia sem cidadania. A democracia não pertence aos deputados, não pertence aos senadores, não pertence ao presidente da República, ao governador, ao vereador. A democracia pertence ao povo. E o povo tem que participar, não só votar, ele tem que acompanhar, ele tem que ler notícia. O jovem não gosta de ler notícia, mas tem que ler notícia. É chato, mas tem que ler. Não é chato escovar os dentes? Eu acho chato escovar os dentes. Mas eu escovo todos os dias. 2, 3 vezes por dia. Todos os dias. Fazer o quê? Desde criança. Tem que ler notícia. Tem que se informar. Mas informação legal. Informação tem de tudo. Aí é que tá. Tem que saber filtrar as informações também. E eu começar a observar as coisas. Observa. Acompanha. Troca ideia. A partir da informação, começa a trocar ideia. Né? E aí tu vai mandar um e-mail lá para o vereador, vai mandar um WhatsApp lá para o secretário, ou cria um movimento, às vezes até no teu próprio bairro, entendeu? Tem uma praça lá, tem uma arborização lá no teu bairro, se mobiliza, começa com os vizinhos. Isso é assim, isso não é utopia. Todas as sociedades mais desenvolvidas do mundo, todas, foram construídas com a cidadania. Essas sociedades não querem poder público, elas só querem poder público como em última instância. O brasileiro sempre quer o poder público para tudo. Nós sempre chamamos atenção. Alguém botou lixo no chão, chama a atenção da pessoa. Não pode fazer parte da cultura brasileira botar lixo no chão. Isso não vai ser o poder público que vai mudar. Nós é que vamos mudar isso. Não é o prefeito da cidade que vai impedir que uma pessoa bate lixo no chão. Isso é da cultura da sociedade. Tu, cidadão, coibindo que o outro cidadão roube o que te pertence, que é o meio ambiente. Porque botar lixo no chão e não separar lixo não é ético. Mas quem vai coibir isso é a cultura nossa, é o dia a dia. Não tem que esperar lá o fiscal multar alguém porque botou lixinho lá no chão. Tem que chamar a atenção dele. E isso pode parecer pouco, mas isso cria uma cultura. Olha, por exemplo, quer ver coisas boas que aconteceram? Vou dar 2 exemplos aqui. O cocô de cachorro nas calçadas. Hoje estão limpando, não estão? Por quê? Porque houve um movimento em cima disso. Porque senão não teria. Tá? Até
5, 10 anos atrás, todo mundo fumava em ambiente fechado. Todo mundo fumava em ambiente fechado. Todos os lugares fechados que tinha, hoje não tem mais. Olha que mudança rápida e radical que foi a proibição do cigarro em ambiente fechado. Isso é uma conquista da sociedade. Isso não veio lá do governo, do deputado. Isso foi uma mobilização, principalmente da classe médica, no primeiro momento. Então, eu estou dando só exemplos de coisas que só dão resultado quando tem um movimento da sociedade. Porque é isso que dá legitimidade ao movimento. E o brasileiro tem que entender mais isso, porque isso vem da nossa cultura lá, do Império Português e depois do próprio Império Brasileiro. Nós somos muito de esperar pelo poder público para fazer as coisas. Né? Não, o poder público muitas vezes tem que ser até vigiado e contestado. Tá? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, essa mobilização está de várias maneiras. Concluindo aqui, se informar muito, trocar ideias e passar adiante essa informação. Aquilo que está te incomodando, fala, abre a boca. Tu separa o lixo, ótimo. O teu amigo não separa o lixo, mostra para ele a importância da separação do lixo. Tu vai na casa de alguém, não tem árvore nenhuma, sugere o plantio de uma árvore ali naquela calçada, naquele terreno. Coisa assim simples, poderia dar vários exemplos. Então, tem a mobilização micro, né, individual, e tem a macro. Então, tu vai ter que fazer parte de uma organização, de uma ONG, né? Fazer parte de uma rede, né? Para poder, então, também fazer com que essa tua mobilização tenha uma escala maior. Assim, ó, para a gente ter uma clara noção, assim, do risco que a gente está correndo, né, de desmobilização, as primeiras medidas que o atual governo, infelizmente, não tem como não falar isso, né, tomou logo que entrou os primeiros 100 dias de governo, foi o quê? Foi desmobilizar e atacar as estruturas de participação social, né, e também as grandes bases de informação. Então, aquilo que a gente falava um pouco antes sobre a gente conhecer e usar o que tem, os instrumentos que tem, né? A gente precisa se apropriar disso, né? E a gente não pode só esperar que essa informação chegue através de nossos professores, ou, enfim, de quem quer que seja. A gente tem que também buscar, né? Eu vejo essa geração, eu acho super interessante. Eu tenho uma filha de 22 anos. E eu vejo essa geração com um poder assim, de atuação bem diferente. Assim, ao mesmo tempo que tem uma facilidade muito grande de mobilizar essa questão da inteligência artificial, né, das redes também, trabalhar muito nisso, às vezes falta colocar um pouco isso, trazer isso para a prática, né? Mas, por outro lado, também, eu vejo que essa geração tem uma consciência de como é importante se posicionar diante das coisas. Eu percebo isso, né? Inclusive, com relação à questão climática, a gente tem um exemplo maravilhoso, que é o da Greta, né? Que reverberou pelo mundo inteiro, né? É muito importante falar disso. Ela não é a única, existem várias lideranças jovens, né? No mundo todo, inclusive no Brasil, inclusive vocês estão fazendo um papel também muito importante nesse sentido, e a gente tem que tentar traduzir isso também para a realidade, para a prática, né? Não só para esses movimentos também de mobilização, que são muito importantes, porque é onde vai circular a informação, vai promover conexão uns com os outros, vai promover, como está acontecendo muito, uma outra economia, né? Uma economia criativa, uma economia mais com outras bases, que também isso faz parte de uma transição ecológica. Isso pode fazer parte de uma transição ecológica, mas só vai fazer parte de uma transição ecológica se tiver essa preocupação também com a saúde ecossistêmica, né? Se fizer esse link de que saúde e economia estão diretamente ligadas à qualidade ecológica, né? A qualidade da vida na Terra, né? A gente é a base para tudo, né? A gente não tem como, a economia é totalmente dependente, né?
dos sistemas vivos. Assim, e assim funciona a saúde também. É o mesmo modelo, é um modelo único de funcionamento, né, orgânico. Então, é isso, eu acho que essa juventude tem esse potencial, tem muitas ferramentas que outras não tiveram, mas também o contato, a gente também tem que ter essa... a gente está num momento, assim, onde se coloca esse paradigma também, né, da gente não entrar, que esse momento não exacerbe somente o nosso ativismo virtual, né, a gente tem que ter esse cuidado também. Mas eu vejo, sim, vários movimentos de jovens se envolvendo, se engajando com a questão, por exemplo, da agricultura orgânica, da alimentação mais orgânica também, né? De combater preconceitos, de promover uma sociedade mais inclusiva em todos os sentidos, a questão de gênero, a questão de etnias, né? Isso tem sido muito forte, muito pautado. Eu acho que a questão ambiental, não tanto, mas tem gente fazendo. Eu acho que a gente tem que trazer isso para o debate e incluir, porque, na verdade, um sistema é um só, né? Então, a gente tem que perceber isso, como o meio ambiente é estratégico, porque ele reverbera em todas essas outras áreas, essas outras esferas, né? Então, a gente só tem justiça se a gente tiver acesso igual para todo mundo a todos os recursos que o planeta está nos oferecendo, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho aí de movimentar essa juventude por essa compreensão mais integradora. Eu penso assim. Mas eu acho que é uma geração com todo o potencial e que já entendeu que não quer ficar com o passivo para resolver, que está cobrando da geração atual. Olha, não vai deixar, né, esse lixo aí para a gente depois resolver, não. Vamos resolver agora junto, inclusive, né? Acho que é bem importante isso. Você pegou um ponto, Maíra, que eu vou bater na mesma tecla de novo. Eu espero que o pessoal não fique bravo. Mas eu queria falar sobre... Deixa eu ver aqui. Porque você comentou, né, que o jovem, às vezes, a gente engajou, assim, nesse mundo de ativismo e de igualdade para qualquer ser humano. E aí, você comentou que você não vê, e eu também não vejo, na verdade, a gente está engajado nessa questão ambiental, sabe? A gente não criou esses movimentos grandes, pelo menos não no Brasil. Então, a gente tem, às vezes, focos em estados, focos em cidades, tem engajamento também, que eu acho que é um pouquinho maior, mas são focos muito separados, às vezes, sabe? Às vezes um não tem conhecimento do outro. Eu acho isso engraçado, porque eu acho que reflete bastante o que a gente tem nas escolas, nas escolas, acho que essa historinha que é dita desde de momentos anteriores, né, que se repete muito, porque a espécie humana vai acabar, porque a gente vai detonar os recursos, isso desde a época de Malthus, vamos lá. E aí fala, e a gente se acomodou com a fala e, tipo, parece que virou um consenso. O ser humano vai acabar, eu vou gastar. Conheço gente com esse discurso. Vou gastar enquanto tem, porque não vai ter mesmo. Então, eu gasto para mim e o resto que se dane. Então, eu acho esse conformismo um ponto muito importante a ser combatido. E eu queria falar para vocês agora, puxar um assunto, a gente tem mais uns minutinhos. Galera, a gente abriu, né, para as perguntas. Quem quiser fazer as perguntas, se vocês quiserem para o Alberto, pro Beto e para a Maíra, fiquem à vontade. Aí vocês podem desmutar o microfone se quiserem, ou faz aquele esquema, manda um nomezinho, ou quero perguntar no chat, aí libera o microfone e você pode perguntar, ou se quiser escrever também. Mas é porque hoje a gente tem, né, o Dia Nacional da Mata Atlântica, e hoje saiu também, né, o relatório do INPE e da SOS Mata Atlântica, acho que é a SOS mesmo, que falam, eu ainda não tive tempo para ler, mas, bom, recomendo todo mundo ler, né, é bom se informar. Falando justamente de que a gente voltou a ter um crescimento do desmatamento. E aí, eu não sei como é que vocês estão atualizados sobre isso, se vocês puderem comentar um pouquinho. Assim, a Atlântica conseguiu estancar. Tá, voltou. Foi mal. Então, a Atlântica
só não é suficiente, né? Uma lei por si só, ela é um instrumento. Então, o instrumento, lei da Mata Atlântica, né, vai estancar o desmatamento da Mata Atlântica e até mesmo a sua regeneração parcial. Só que agora, de 2019 para cá, com um governo diretamente contra o meio ambiente, isso é falado, isso é uma interpretação minha, isso é dito por eles, né? Houve pela primeira vez um recrudescimento do desmatamento. Houve um aumento de 27% do desmatamento de 2019 para cá com relação a 2018, 27%. Então, isso é um alerta realmente muito grande. E ainda em cima disso, uma tentativa ainda não conquistada do ministro Salles de aproveitar justamente a Covid-19, né, e fazer alterações na lei mais flexível e, portanto, menos protetiva. Né? Justamente a mobilização da sociedade que está fazendo com que isso não aconteça. Né? Mas nós temos avanços e retrocessos. Agora, olha que interessante. Esse parecer do Salles para flexibilizar a Mata Atlântica é uma pressão do agronegócio. A ministra Isabela Teixeira, do governo Dilma, tinha o mesmo parecer em virtude da pressão também do agronegócio. Então, não se iludam. Aliás, o Código Florestal Federal, que foi criado em 2012, agora mais permissivo, mais protetivo, o Código Florestal é um escândalo. A esquerda e a direita, o pequeno e o grande produtor se uniram para detonar com o Código Florestal. Beto, só ia falar que você colocou a mão na câmera. Opa! Aí. Viu? Achou? Então, acho que então, o adversário é esse. O adversário é aquele que só quer produzir. E o pequeno e o grande, aquele que só pensa em dinheiro. Não é só o grande. Então, tem que ter essa visão do grande, que vai ter mais poder de degradação. Óbvio, né? Não há dúvida disso. Mas isso é da cultura, que nem tu mesmo falou ali, das pessoas achando que, bom, o mundo vai acabar. Isso é da pessoa, né? Mas a gente está conseguindo reverter isso, viu? A gente está conseguindo reverter isso. Mas a gente a primeira vez, desde a lei da Mata Atlântica, que houve um aumento da degradação da Mata Atlântica, 27% a mais. A gente teve, então, falando de informação, né? Ontem teve o lançamento do relatório do MAP Biomas e hoje do Atlas da Mata Atlântica, né, Mayumi? A gente está falando disso. Inclusive, teve um webinário agora de tarde bem interessante, deve ficar aí gravado no YouTube, né? E falando desses dados e tal, então é bem interessante para vocês acessarem, além, claro, de ler os relatórios e tal, tentar depois achar isso aí na internet. Mas, como o Beto vinha falando, é uma pressão imensa, né? Não só da agricultura, mas da agricultura não, do agronegócio, dos grandes produtores, principalmente, né? Que são os que concentram mais terras no Brasil, e que tem esse discurso de que a gente tem muita terra protegida e tal, né, e que precisa produzir mais, e que as terras protegidas não são produtivas, quando na verdade a gente sabe que é de onde vem a nossa maior potência de produtividade, é justamente por causa das terras produtivas, né, começando pela água, das áreas protegidas, começando pela produção de água, que a gente já falou desde o início. Mas, assim, além desses dados, nesses dados está ressaltado ali, é importante a gente falar ali, 3 estados, né, onde o desmatamento aumentou nesse período. Na Bahia, meu estado, no oeste baiano, principalmente na área de conexão, de transição do bioma Mata Atlântica para o Cerrado, Piauí também igual, né? E Minas, que tem a questão da mineração muito forte, né? Atividade de mineradora. Ali o maior problema ali é também o carvão, em Minas Gerais. Isso.
Pronto, produção de carvão e mineração, então, enfim. Então, a gente tem essas pressões aí nesses 3 estados, mas a gente tem, além disso, uma pressão da construção civil, né, da indústria, do setor imobiliário, muito forte sobre esses ecossistemas do bioma Mata Atlântica. E o importante é a gente estar atento e a gente estar pautando essas outras formas, essa outra lógica de usar e ocupar o solo sem degradar, de uma forma que estabeleça uma convivência mais harmônica, né? Hoje a gente tem soluções baseadas na natureza, sendo cada vez mais discutidas e, inclusive, se buscando mecanismos para poder ancorá-las cada vez mais nos instrumentos legais de planejamento que a gente tem, né, nas cidades, nos planos de saneamento, os planos diretores, para poder a gente ter mais subsídio, mais incentivo para usar essas tecnologias, né? Então, a gente precisa também pautar isso, assim, essa questão da tributação, né? Por que a gente tem incentivos tão fortes para tecnologias que causam, que estão mais ligadas à economia da morte, do que para tecnologias que incentivam e promovem a economia da vida, né? Isso é muito importante a gente dizer. Então, assim, não cabe mais aquele discurso de que geração de emprego e renda só pode ser feita, né, numa base degradadora do ambiente. Não existe isso, é falso isso, né? E isso é uma forma muito grave de manipulação, né, que acontece inclusive sobre as populações menos favorecidas, né, que acabam também ficando um pouco reféns desse discurso e desse sistema, desse mecanismo, e quando poderiam estar sendo orientadas e fomentando aí a formação, o desenvolvimento de suas habilidades, outras capacidades, outras habilidades que pudessem ser aproveitadas numa economia mais ecológica, digamos assim, né? Então, acho que é por aí, assim, a gente tem que estar atento e buscar também interpretar e ver onde esses instrumentos que nós temos de planejamento podem ser mais efetivados, né? Podem ser melhor efetivados, né? A gente buscar entender um pouco onde que estão esses regramentos também. Perfeito. Eu ia fazer mais um comentário também. Eu li um pouco, assim, tipo, li a notícia e não consegui ter acesso. Era o Atlas Mata Atlântica, exatamente, esse relatório. Eu disponibilizei para a galera que quiser baixar, tá no chat. Eu ainda não consegui ler, né? São um tempinho a mais para conseguir apurar, assim, os dados. Mas eu vi também que a gente teve alguns acho que foram dois estados que conseguiram zerar. Só que esse zerar não significa totalmente zerar, né? Porque são 3, o satélite consegue identificar até 6 hectares assim desmatados, 3 hectares, perdão. E aí eu queria saber, porque eu li alguma coisa sobre esse desmatamento formiga, e se vocês acham que ele é um risco, assim, por ser, como posso dizer, invisível a esse monitoramento. Olha, ele até pode ser invisível para o satélite, né? Mas todos os municípios hoje têm órgãos ambientais, eles são obrigados a coibir. É o pequeno também degrada, não é só o grande, não. O pequeno degrada tanto quanto o grande, isso é do ser humano. Então, a gente tem que dar um pouco isso aí. Isso até atrapalha a defesa do meio ambiente. A gente achando que então o índio é Deus. Não, tem sustentável com a natureza, mas tem muitas comunidades indígenas que degradam. O caiçara, tem caiçara que preserva, tem caiçara que degrada. Então não tem a gente tem que cuidar, isso tem a ver com a pequena degradação, que numa escala de várias pequenas degradações causa uma tremenda degradação, tanto na zona urbana como na zona rural, em termos de Mata Atlântica, né? Mas aí o satélite não vai pegar pequeno, mas aí vem de novo a sociedade que tem que denunciar, né? A denúncia pode ser sigilosa.
Eu posso hoje denunciar por e-mail, bater foto, denunciar, provocar a polícia ambiental. Ah, mas não dá em nada. Dá sim, gente. Às vezes dá certo. O que não dá certo é ficar só dizendo, achando que não dá certo. Aí vem a anticidadania. A cidadania exige insistência. Às vezes vai dar certo. Dá certo. Bater uma foto, tem que ligar, às vezes tem que peticionar. Bom, mas faz parte. O meio ambiente é teu. Tu tem que... Perfeito. Mas você também? Sim. Então, Mayumi, eu acho bem legal essa questão que você trouxe, porque, assim, a gente tem que ter isso muito forte, muito claro na mente, que são duas linhas de ação, né, que a gente tem que ter com relação à Mata Atlântica, que foi o nosso bioma mais degradado até aqui, né? Uma é a conservação, é parar o desmatamento, né? E a outra é a gente regenerar. Então, não basta que esses estados, ótimo, maravilha, vamos celebrar que conseguiu chegar aí uma redução expressiva do desmatamento em alguns estados, né? Mas as ações de regeneração, de recuperação, de restauração têm que estar também incidindo nesses territórios, né? Então, é interessante também monitorar o que está sendo restaurado, para poder a gente ter um dado mais preciso, né, de quanto em termos de extensão realmente a gente está conseguindo preservar, conviver com esse bioma de Mata Atlântica, né? Acho que é por aí. O que Beto falava é importante porque a gente percebe assim, né, a questão da grilagem, por exemplo. A gente estava aí com a questão da MP da grilagem rolando, né, essa discussão. Ainda bem conseguimos, né, que fosse suspensa, mas é muito isso, né, através dos pequenos que vão desmatando ali, às vezes pequenas áreas, né, indevidamente, áreas públicas, na grande maioria das vezes áreas públicas, né, áreas, inclusive às vezes áreas protegidas, né, dentro de unidades de conservação, inclusive, e a partir daí mais para frente, isso vai tomando outra proporção, cada vez uma proporção maior. Embora no caso da Mata Atlântica, mesmo estando degradado, essa área não deixe de ser caracterizada como parte do bioma, ela acaba perdendo ali, né, muito as suas funções ecológicas, as suas relações todas, os seus elementos, seus componentes ali do sistema. Então, você vai recuperar, mas daqui que chegue a situação que existia antes, né? Quanto a energia vai se colocar em movimento ali para que isso aconteça, né? Para se restaurar essa saúde ali naquele ambiente. Perfeito. Então, por aí. Eu tenho mais uma perguntinha que eu queria voltar aí pro que o Beto falou lá no comecinho, que ele comentou sobre alguns dados contrastando a Amazônia e a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica ela é um hotspot aí, né? Ela tá... Aí eu não vou pedir para mim explicar hotspot, que eu não sei explicar, eu só, tipo, sei a existência do termo. Para dizer que a gente não tá usando termo técnico, só. Com muitas espécies endêmicas, né? Que são só encontradas aqui, né? São duas perguntas, na verdade, que eu vou enganchar uma na outra. E eu queria saber se vocês acham que toda essa discussão... Toda a atenção que a mídia revela muito para a questão amazônica e não fala muito dos outros biomas, né? E a gente tem aí o Cerrado e a Mata Atlântica considerados como hotspots, que tem muitas espécies endêmicas. As espécies endêmicas são aquelas que a gente só encontra no bioma, não tem em nenhum outro lugar do mundo. Estão super ameaçados, assim, com números absurdos de desmatamento. Agora a gente está tendo esse monitoramento maior, mas ainda assim. E aí eu queria fazer essa pergunta, se vocês acham que compete muito a questão da preservação amazônica com a questão da preservação da Mata Atlântica, e como é que a gente poderia resgatar esse simbolismo, assim, cara, a gente é dono de espécies que só encontram no Brasil, no bioma, assim, sabe? E se sumir aí, e cadê o símbolo patriótico, né? O que a gente chama de é nosso, gente, e aí, vamos preservar? Resgatar esse símbolo da nossa mata como
símbolo brasileiro. É que assim, ó, a tua pergunta é boa. Eu tô Beto, tá cortando um pouquinho. Tá, vou voltar então. Eu vou ter dá para ouvir? Dá. Tá um pouco robótico, mas às vezes volta e vai. Deixa que dá pra ouvir, vai, pode falar. Tá. São os poluidores o sacaneando, hein? Mas assim, por que se dá tanta importância para a floresta amazônica? O que é muito bom, isso é positivo, né? Porque não é só né? Vejo a riqueza que é a floresta amazônica, né? Se ela não tivesse importância, mas por quê? Primeiro porque ela é enorme, né? E a questão ela também é gigantesca, né? Já com relação à Mata Atlântica, ao contrário, sobrou muito pouca coisa. Dá lá um terreno de 300 metros quadrados, porque isso não é notícia, né? É notícia nacional. Já desmatar essa quantidade imensa de floresta amazônica é notícia. Então, aí é que vem a importância de a gente nós mesmos tentarmos pautar mais porque o lado bom que é dar destaque para a floresta amazônica. Ótimo, só que daí parece também o seguinte, que tudo é muito longe. Aqui, na minha rua, na minha cidade, está lá na Amazônia. Então, eu posso fazer o que eu bem entender aqui. Então, tem bom e ruim esse destaque para a Amazônia, né? Porque a gente tem que se preocupar com a Amazônia, a gente tem que fazer tudo o que puder em defesa da Amazônia, mas é muito ecológico. Pensar globalmente, agir localmente, né? E a gente pode fazer muito mais. Nós que moramos no bioma mais nós podemos fazer muito mais pela Mata Atlântica do que pela Amazônia, porque nós moramos aqui, né? Então, isso depende muito da gente se informar mais. O que é a Mata Atlântica? O pau-ferro é Mata Atlântica. O ipê amarelo é Mata Atlântica. O ipê roxo é Mata Atlântica. A erva mate é Mata Atlântica. O pinhão é Mata Atlântica, né? E assim por diante. A nossa água depende da Mata Atlântica. O que nós bebemos depende da Mata Atlântica, né? A floresta amazônica, embora seja a segunda mata tropical mais ameaçada do planeta, ela é uma das mais ricas do mundo ainda. É uma das que mais tem espécies endêmicas, que só tem na Mata Atlântica, tanto de flora como de fauna. Isso pinta uma biodiversidade riquíssima, né? Que tem um valor imenso aí, né? E que a gente tem que saber aproveitar, porque o que está acontecendo também é uma ótica, é uma visão, não é só maldade. A gente falou hoje, na faculdade, aprende que tu tem que se afastar da natureza. Tu tem que fazer campo. Quanto mais construir o terreno, melhor. E aí agora? Por isso que os projetos vêm dessa maneira, né? É uma visão de engenharia lá do século XX, uma visão de arquitetura lá do século XX, que está ultrapassado. Isso é ensinado até hoje nas faculdades. Então, o profissional já sai da faculdade com uma visão anti-meio ambiente. Então, não é só maldade também, é uma visão. Então, tá, afasta tudo. Imagina eu conviver no meio de uma mata. Isso é inadmissível, mas a gente tem que aprender. A gente tem que ter arborização nas calçadas, tem que ter arborização no terreno, no lote, lá onde tu mora. Né? Isso só vai mudar não só com leis e com fiscalização. Isso vai mudar com cultura, né? E também com incentivos, né? A gente incentivar mais essas práticas. O agrotóxico, não sei se você sabe, o agrotóxico é isento de impostos.
Já o produto orgânico é altamente tributado. Só para dar um exemplo aqui. Tá? O petróleo, a extração de petróleo do Brasil está com isenção total de impostos até 2040. E a placa fotovoltaica é tributada do ICMS e IPI. Por exemplo, né? Está tendo já algum subsídio para solar, está melhorando isso. Né? A eólica avançou muito no Brasil, mas porque foi subsidiada. Né? Então, nós temos algumas atividades que estão começando a ser mais subsidiadas no Brasil, aquelas que são, então, as que nós chamamos de ecologicamente corretas. Né? Mas não são ainda proporcionalmente subsidiadas como é o carvão, no sul do Brasil, e como é o petróleo, por exemplo. Né? Então, como é o agrotóxico. Né? Então, isso vai mudar muito com a nossa visão, porque as pessoas defendem muitas vezes isso, porque é agrotóxico. O engenheiro agrônomo é ensinado na faculdade a usar agrotóxico, como sendo a única maneira de produzir. Isso depois vai refletir nas decisões políticas. É assim. Então, quem é que faz a democracia? É o econômico ou cultural, né? Ou nós, sociedade. Agora, para a gente fazer as mudanças, nós temos que mudar. Cada um de nós temos que mudar. Né? Nós temos que ter posturas ambientais também para poder exigir mudanças. Se eu não separo o lixo, que legitimidade eu tenho para falar em Mata Atlântica, e falar em Amazônia, se nem separar o lixo em casa? Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, né? Bem basicão, né? Então, a gente tem que mudar, primeiramente, para então depois fazer também as mudanças. E dá para fazer muita mudança. Seja em forma local, seja em forma em escala maior. Eu digo nós, pessoas físicas. Numa escala local, dentro da minha casa, no meu bairro, e depois numa escala maior, de forma organizada. Eu posso participar de uma associação de bairro, eu posso participar de uma ONG, né? Eu posso criar um grupo de amigos, ideias sobre meio ambiente e ver como eu posso participar e efetivar mudanças, né? E assim por diante. Ferramentas é o que mais existe hoje. Bom, eu vou ressaltar aqui duas coisas que eu acho bem importantes para a gente tentar promover essa aproximação, né? Da gente com a natureza, com o ambiente natural, com essas relações todas. Se entender mais parte de tudo isso. Então, uma coisa é a gente ficar mais atento a esse ambiente que nos cerca, né? Então, agora a gente viu muitas matérias nessa época, nessa fase de pandemia aí, nesse momento de pandemia, falando de como tudo está mais limpo, que o céu está muito mais bonito, que as águas estão muito mais límpidas e tal. Sim, tem muito a ver com a redução do impacto das emissões atmosféricas, é verdade. Mas também, será que não tem um pouco desse exercício de olhar para o céu que a gente não estava fazendo, que nem sempre a gente faz, sabe? De perceber uma planta, uma flor que está ali perto no nosso jardim, que a gente às vezes passa batido todo dia e nem percebe que ela abriu, ou em que fase que está aquela, né, o desenvolvimento daquelas plantas ali. A mesma coisa com relação às águas, por exemplo. Então, isso é uma coisa, a gente mesmo começar a perceber e exercitar isso, né? Esse contato. Como é que a gente se sente quando está num ambiente mais natural? Como que isso impacta a sua produtividade? Se você tem mais ideias, se você fica mais criativo, se você fica mais relaxado, o que isso te provoca, né? E a partir dessas sensações, começar a perceber, assim, que riscos que você corre se você perder tudo isso, né? Aquela pergunta que você fez pra gente antes, né? Pô, que riscos eu vou correr se, de repente, eu realmente não tiver mais acesso a nada disso, né? E a partir daí, então, acho que isso pode provocar uma busca, né, por informação, por mobilização, por chegar mais junto de outras pessoas também
e participar desses processos, né, de decisão. Porque, na verdade, o que a gente quer é isso, é fazer parte desses processos de decisão e ver que a nossa participação causa uma mudança efetiva nisso, né? Nessa tomada de decisão. Não adianta também a gente só participar, mas as nossas ideias não serem absorvidas, apreendidas nessas políticas. Então, isso é uma coisa. A outra coisa que também é decorrente disso é a gente também ficar muito atento que esse nosso afastamento, né, desse olhar, dessa sensibilidade, né, com a natureza, faz com que a gente fique muito refém de discursos que a gente precisa desconstruir. Por exemplo, o discurso nas cidades de que os nossos rios urbanos não são mais rios, estão todos mortos, são esgotos. Então, a gente pode tamponá-los, né, botar um asfalto em cima, a gente pode transformá-los em canais, porque não são mais rios, ali não tem mais vida. E não é bem assim, né? A gente hoje está falando muito em resiliência, como uma dimensão que a gente precisa adicionar, né, somar na questão da sustentabilidade. E a resiliência tem a ver com isso, a resiliência tem a ver com a saúde do ambiente, tem a ver com a diversidade, tem a ver com a quantidade de seres e de elementos que estão ali se relacionando e rolou uma mensagem aqui que eu não consegui ver, se relacionando e nos trazendo todas essas contribuições, né, nos fornecendo, compartilhando com a gente todas essas possibilidades, né. A vida, na verdade, desenvolveu uma estratégia, né, para ocupar esse planeta, que foi a estratégia de se diversificar, né. Então, por que se diversificar? Para ter menos competição. Já pensou se todas as formas de vida precisassem do mesmo alimento? Né, tivessem o mesmo hábito, né? Então, assim, a gente não conseguiria se desenvolver, a evolução seria impossível. Então, a evolução é consequência dessa estratégia da diversificação, né? Da diversidade. E a gente tem que começar a olhar mais para isso, né? E não aceitar esse discurso de que está tudo morto, de que a gente pode impactar de qualquer jeito, porque já ocupamos, né? É a área que a gente já ocupou, é o rio que a gente já degradou, então vamos passar a boiada. Não é por aí, né? A gente tem que, ao contrário, a gente tem que favorecer essa restauração da vida. É essa a principal mensagem que eu queria deixar aqui hoje. A gente exercitar esse olhar e a gente se conectar mais, né, com tudo isso que nos cerca, toda essa riqueza que nos cerca e que nos proporciona estarmos aqui, a nossa própria existência, né? Incrível, Maíra, sensacional. Gente, com essa mensagem, assim, eu acho que dá umas reflexões boas. A mensagem que você não conseguiu acompanhar, Maíra, na verdade era um amigo meu. Ele disse que adorou, assim, ele teve que sair agora, porque são 7 horas, era mais ou menos o tempo que a gente ia finalizar mesmo. Mas adorou conhecer vocês e quer contato de vocês depois para saber um pouco mais, né, sobre o trabalho e tudo mais. E eu quero agradecer vocês, assim, por esse papo, foi maravilhoso, foi incrível, incrível mesmo, superou, assim, todas as minhas expectativas. E eu vou confessar, Beto, eu tava esperando um negócio mais técnico, viu? Eu tava falando, vai ser técnico, a gente vai ter que explicar tudo direitinho, não sei o quê, mas foi um papo bem mais tranquilo, bem pra gente. Eu acho que eu agradeço demais vocês por terem essa percepção de que a gente tem realmente que, vamos dizer, mais destecnificar essa linguagem, sabe? Eu queria agradecer vocês de novo, então, e, bom, se vocês tiverem mais algum recadinho para dar pra gente, assim, como é que a gente pode aí tá ajudando vocês daqui para frente e ajudando, assim, o Brasil como um todo, salvando aí esses biomas, reconstruindo não, né, mas reflorestando, né, todos esses biomas. Olha, eu queria primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? A militância é isso, a gente não pode negar nunca, pelo contrário. E a gente está em rede, né? Uma das maneiras de a gente poder ajudar o meio ambiente e a nós mesmos é nós estarmos em rede como nós estamos hoje, né? E manter essa rede, né? Juntar esforços, né? E a gente vai ver muito mais pessoas pensando como nós ou parecida com nós do que a gente imagina. E em rede,
unidos, a gente tem muito mais força do que a gente imagina, né? Tá aqui alguém que milita há mais de 30 anos, fazendo isso todos os dias. É impressionante como a mobilização, a ação individual e coletiva fazem uma grande diferença. Olha, a mobilização da sociedade curva governos. Curva governos. Podem ter certeza disso, né? Agora, tem a mobilização do contra o meio ambiente e vai ter a mobilização a favor do meio ambiente. Vai depender justamente da nossa mobilização e dessa rede que a gente tem que criar, manter e ampliar. Maíra, meu amor. Oi, fechei o microfone, mas já abri. Então, eu queria me despedir agradecendo muito a oportunidade. Eu fiquei encantada com o projeto Mayumi e quero te parabenizar pela ideia e pela participação de todos, né? Que eu já vi que é um grupo grande, que inclusive tem vários coletivos ali. As lives estão fantásticas, convidados maravilhosos, os papos são muito bons. E, assim, para a gente é uma honra estar aqui participando disso, né? Com relação à participação, eu acho que a principal mensagem eu já passei ali na minha última fala, que é a gente também exercitar esse nosso próprio contato com o ambiente que nos cerca, onde quer que seja, né? Na rua, aí, como o Beto falou, e começar a enxergar que possibilidades a gente pode desenvolver individualmente ou coletivamente, né? Ou em dupla, e isso vai crescendo, isso vai se alimentando e se retroalimentando, e, né, tamo junto, e conte com a gente. Você com essa experiência aí, vocês todos que estão participando desse projeto, né, estão vendo como é possível a gente se conectar também com várias pessoas, né, trocar uma ideia, pedir um socorro, ver por onde ir, se orientar, nós mesmos fazendo isso. Então, é isso, é um exercício contínuo, tem que ter muita criatividade, porque os maus não tiram férias e nem dormem, parece que não dormem. Então, assim, estão muito atentos e a gente tem sempre que estar pensando em novas estratégias. Inclusive, eu falei assim, os maus meio, né, entre aspas, queria deixar assim. Inclusive, a gente desenvolver estratégias de convencimento também, né? De trazer outras pessoas que pensam diferente também para perto, né? E talvez esse contato mais físico, né? Mais assim, mais físico mesmo, com o ambiente natural, seja um bom caminho para começar. Exercitar o olhar. Perfeita. Gente, vocês são observar e sentir. Incríveis, incríveis. Maíra, você comentou um ponto. Na verdade, esse é um papo que infelizmente não conseguimos gravar, mas foi com a doutora Tânia sobre poluição luminosa, e ela literalmente comentou exatamente o que você falou. Mas será que o céu realmente está mais limpo? Ou se as pessoas começaram a notar, olha, tem estrela no céu, sabe? Então é uma reflexão assim que a gente realmente precisa fazer. Gente, eu quero agradecer vocês, então. A gente não comeu muito mais o nosso tempo. Eu quero agradecer, então. Gente, quem quiser contar, não sei se eu posso falar isso, né? Mas se vocês quiserem contato, assim, a gente realmente tem que criar essa rede. Então, quem quiser conversar mais, a Maíra é super anjinha. Eu não consigo falar com o Beto no WhatsApp, mas a Maíra foi tudo no WhatsApp, na conversa assim mesmo. Então, inclusive a organização desse papo. Então, eu acho que, assim, são pessoas muito abertas e todo mundo que quiser, assim, sentar, bater uma papo, falar, poxa, eu quero fazer um coletivo aqui no meu estado, no meu bairro, conseguir chamar mais gente, assim, para esse movimento, mostrar a importância. Acho que é sempre legal conversar com quem tem experiência. Então, tá aí para vocês. Gente, eu quero agradecer novamente. Então, já é a quarta vez que eu falo isso, mas eu vou dizer tchau agora, que senão a gente vai acabar comendo muito tempo. E tem algumas outras lives também para assistir. Então, muito obrigada. Beijão, gente. Obrigada a vocês. Eu agradeço demais.